Oi, pessoal, tudo bem? Estamos todos juntos, mas cada um na sua casa? Então vamos que vamos. Olha só, o Di Tommaso acabou de dar uma aula para vocês e nós vamos fazer a tarefa juntos, certo? Vamos começar com a questão 43. A 43 eu adoro porque ela traz uma tirinha pra gente. Então ele começa. Observe a tirinha que mostra imagens vistas ao microscópio. Cada quadradinho desse representa a imagem que eu teria se eu observasse através das lentes oculares, tá? Então começa aqui. Agora, no microscópio, vamos ver a ameba se alimentar de outra através da fagocitose. E quando eu continuo olhando pelas lentes, nada acontece. Ué, não aconteceu nada? Aí a ameba se justifica. É que eu fico sem graça em almoçar com os outros me observando. Daí, sobre o ser vivo apresentado na tirinha, é correto afirmar que, na letra A, é pluricelular. Gente, pluricelular não, né? Ele é unicelular. No item B, ele traz, realiza a reprodução por meio do processo de fagocitose. A fagocitose é o que a gente esperava que essa ameba fizesse, mas isso não é reprodutivo, é para alimentação. Então a B está errada. Na C, ele traz, apresenta tecidos especializados. Puxa, se a ameba é unicelular, ela apresenta tecidos? Claro que não. Na D, ela traz, é autótrofo, pois se alimenta de fungos, bactérias e outros micro-organismos. Caramba, quem se alimenta de outros organismos não é autótrofo, é heterótrofo, que é o caso dessa ameba. Então tá errado. E a letra E, ela diz, forma pseudópodes ou falsos pés relacionados à movimentação e obtenção de alimento. Certo? É essa a resposta. A formação de pseudópodes, ela permite, entre outras coisas, a obtenção de alimento, que é o que se esperava observar nessa tirinha. Então, alternativa E, certo? É isso aí, pessoal. Vamos continuar com essa tarefinha? Olha só, a próxima é a 46 do sistema Koch, em que ele me traz 4 afirmações e pergunta quais são as corretas. Então ele diz, a respeito dos protozoários são feitas as afirmações. Primeiro, são classificados de acordo com a forma de locomoção? Sim, todos os protozoários são classificados de acordo com a sua locomoção. 2. Todos eles são heterótrofos e procariontes. Puxa, nenhum protozoário é procarionte, todos são eucariontes. Os únicos procariontes que existem são as bactérias. Na 3, ele diz, alguns podem ser parasitas, outros são de vida livre. Verdade. Alguns são parasitas, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, e outros de vida livre, por exemplo, um paramécio. Em 4, alguns formam cistos, que é uma forma de resistência a condições adversas. Sim, gente, alguns protozoários conseguem suportar condições adversas ou ambientes inóspitos, adquirindo a forma de resistência que eu chamo de cisto. Então, a 4 também é verdadeira. São corretas a 1, 3 e 4. Isso me dá a alternativa D. D de Di Tommaso. Oh! E é isso aí, gente. Vamos continuar? Essa questão, ela traz a figura de um paramécio com as suas estruturas. Então, eu vejo os cílios utilizados na locomoção. Eu vejo o vacúolo contrátil, 2. Eu vejo o micronúcleo e o macronúcleo. Eu vejo o citóstoma, a formação de um vacúolo digestivo. E os resíduos que são eliminados pelo citopígio. Então, essa figura ela tem que ser familiar para todos nós, porque o paramécio é um tipo de protozoário que aparece bastante nas provas de vestibular, tá? E essa questão especificamente ela é um pouco confusa, porque ela troca palavras e se a gente não presta atenção direitinho no que ela diz, a gente se confunde. Então, vamos lá. Essa figura representa a célula de um protozoário ou de um animal? Animal com certeza não é, então a C e a D já estão eliminadas. Paramécio é um protozoário. Vamos ver por que a A não está correta. É protista,
menos complexa. Gente, as células dos protozoários, elas são mais complexas, com mais organelas. Porém, como cada célula possui, né, organelas que desempenham funções distintas, eu digo que o protozoário sempre é menos especializado. Então, olha só, protista menos complexo, tá errado. Protista mais complexo, pode ser. Com menos organelas, na verdade é com mais organelas, né? E na E, ele diz que é uma célula de protozoários, sim. Mais complexa, sim, tem mais estruturas ali dentro, tem mais organelas. E tendo mais organelas, realiza mais funções internamente. Isso me dá menos especialização do que uma célula de metazoário. Lembrando que o metazoário é sempre um animal, certo? Então, especificamente essa questão, ela é um pouquinho confusa, ela pode gerar dúvida, porque ela troca palavras. O conteúdo é mais ou menos o mesmo, mas ao trocar palavras, o aluno pode se confundir. Mas, gente, de novo, essa figura tem que ser familiar a nós, porque o paramécio, ele sempre aparece nas provas. Tudo bem? Continuando, gente, continuando, vamos lá. Quando a gente fala de protozoários, a gente tem que pensar naqueles que são parasitas e em alguns que, apesar de estabelecerem relações com outros organismos, não necessariamente são parasitas. E essa questão especificamente ela aborda isso. Como que ela aborda? Vamos lá. O estudo dos protozoários é de extrema importância para a saúde, porque eles são responsáveis por várias doenças, como a doença de Chagas, a malária, a toxoplasmose, etc. Esses protozoários adaptaram-se à vida parasitária, vivendo no corpo de outros seres vivos, como da espécie humana. Dentro desse contexto, considere as proposições. Todos os protozoários, olha aqui na 1, todos os protozoários que vivem no corpo de outros seres vivos são considerados parasitas? Puxa, aí eu desconsidero os ruminantes, né, que tem uma associação interessante para as duas partes. Então não é verdade, porque quando ele põe todos os protozoários, ele exclui um grupo que é importante para os ruminantes, por exemplo. Está errada. A 2 traz o seguinte, a espécie Entamoeba coli, que é moradora habitual do intestino, é considerada comensal, porque se beneficia da associação com a espécie humana, porém não lhe causa dano. É verdade. Ah, Fer, mas e a amebíase que a gente conhece na espécie humana? Aí é outro tipo de ameba, é a Entamoeba histolítica e não a Entamoeba coli, tá? Essa Entamoeba coli, ela é comensal do nosso intestino, ela não causa dano nenhum, e ela fica lá, tá? Não é igual a Entamoeba histolítica que causa prejuízos para a saúde humana. E a 3 traz protozoários ciliados que vivem no estômago de ruminantes, digerindo a celulose, apresentam relação de mutualismo, por se tratar de uma relação de benefício mútuo. É verdade. Além disso, ainda é uma relação de dependência, tá? Por isso que se encaixa no mutualismo. Mas como é uma relação de benefício mútuo, e ele traz isso nesse item, a gente considera verdadeiro. Então, estão corretas as proposições 2 e 3. Alternativa D de Tommaso de novo. Ei, de Tommaso. Tá ditando. Eu acho que ele escolheu essas questões só porque todas eram alternativa D. Será? Pessoal, e acabando essa tarefa, então, nós temos a questão aberta da Unicamp, que é a 58. E eu gosto muito das questões abertas, porque geralmente elas testam o nosso raciocínio. Vamos ver se essa também faz isso? Bom, ela começa assim. Certa quantidade de água de lagoa com amebas foi acondicionada em frascos numerados de 1 a 5. Ou seja, eu tenho 5 frascos que contêm água de lagoa com amebas. Daí foram adicionadas quantidades crescentes de sais, a partir do frasco 2 até o frasco 5. Observando-se em seguida as amebas ao microscópio, constatou-se uma gradual diminuição na velocidade de formação de vacúolos pulsáteis, a partir do frasco 2. No frasco 5 não se formaram esses vacúolos. Na letra A ele pergunta, qual a principal função do vacúolo pulsátil? Puxa,
Vacúolo pulsátil, ele sempre é formado no intuito de eliminar o excesso de água que entra. Normalmente um meio hipotônico e uma célula hipertônica, a água do meio entra na célula. Isso pode levar essa célula a explodir se ela encher demais de água. Então a formação do vacúolo pulsátil vem para jogar fora, né, esse excesso de água devido à diferença de tonicidade entre os meios. A letra B, ele pergunta, o que aconteceria se as amebas do frasco 1 não tivessem a capacidade de formar vacúolos? Exatamente, se elas não tivessem a capacidade de formar vacúolos, entraria tanta água do meio hipotônico, que é a lagoa, para dentro da célula, que é hipertônico, que essas amebas arrebentariam. Tá? Então a justificativa fica aí na diferença de concentração entre o meio e o interior da célula. E na C, que eu acho fantástica, ela fala assim, porque no frasco 5 não se formaram vacúolos. Quando não tem formação de vacúolos, no mínimo a concentração do meio está idêntica à concentração do citoplasma. Então, quando eu não tenho a formação de vacúolos, ou porque as concentrações entre o interior da célula e o meio se igualaram, ou a concentração do meio está um pouco maior do que o citoplasma. Porque se uma célula está perdendo água naturalmente, ela já não vai formar vacúolos para não perder ainda mais água. Tá? Então, se bem justificada, dá para falar das duas maneiras aí no item C dessa questão aberta da Unicamp. Unicamp sendo Unicamp, né? Brilhante, brilhante. Se depois de tudo isso